Espero que vocês estejam estudando, assistindo as videoaulas, tá? Mas hoje daremos início à nossa primeira aula de redação, referente ao assunto do segundo bimestre. E hoje estaremos estudando sobre o editorial na mídia. Professor, o que é o editorial? Editorial, ele é um gênero textual jornalístico publicado nas primeiras páginas de revistas ou jornais que expressam um veículo de informação. Geralmente, em jornais, ele aparece na seção de opinião. Ele pode estar como carta ao leitor, ou ao leitor, ou recado do editor. Então, o editorial, ele é um gênero jornalístico, né? Que expressa uma opinião no meio ou no veículo de comunicação. A característica é opinião institucional, é a opinião de quem gerencia o meio de comunicação, ou seja, um editor-chefe, né? É produzido geralmente por um editor-chefe. Então ele vai defender sobre um fato ou um acontecimento e dá opinião. Diferente do texto de opinião, em que o autor defende sua própria opinião. Tá? Então, o editorial é o editor-chefe. Tá? É por ele que é produzido. Tá? E ele está defendendo. Opinando. Ponto de vista institucional. O editorial possui um cunho argumentativo. Ele tenta convencer o leitor sobre o que acredita. Então, em um determinado fato, um determinado acontecimento, ele vai argumentar de maneira a convencer a pessoa que vai ler sobre aquilo que eles acreditam ser. Então, explora a questão
evidencia diferentes dimensões, como causas, consequências, pensa em soluções. E qual é a estratégia? A contra-argumentação, ou seja, eles vão apresentar uma opinião contrária para refutar, ou seja, para contestar. O repertório. Argumente com citação, uma alusão histórica ele pode utilizar, um dado concreto, um dado estatístico, algum exemplo que ele possa citar. Tá? Argumentação. A argumentação ela tem que ser concreta, factual e crítica à opinião embasada. A estrutura. Tem a arquitetura padrão do texto dissertativo argumentativo. Então, qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ele segue essa estrutura, ok? A introdução. Nós temos a apresentação do tema, ou seja, a pessoa vai mostrar o que vai ser falado no texto. Tem a construção da tese, que é a ideia defendida. Então, expor informações que justifiquem a defesa de uma tese. Isso é uma introdução. Desenvolvimento. Relacione as ideias da introdução a um posicionamento e desenvolva a sua tese. Então, da mesma forma que você escreve um texto dissertativo argumentativo, então você vai retomar a ideia da introdução e desenvolver a sua tese. Fundamente o seu ponto de vista, use argumentos, refute opiniões e desenvolva esses paralelos. Tá? Então, aprofunde no seu ponto de vista. Use seus argumentos. Conteste suas opiniões. E desenvolva o texto visando os paralelos. A conclusão. Na conclusão, você vai retomar o tema da tese. Então, você vai fazer uma síntese das ideias, ou seja, o resumo geral. E sugerir medidas e ou instigar reflexões. Qual seria a medida melhor a ser tomada?
Ou que reflexão posso colocar diante de um fato, diante de um acontecimento, segundo o tema? Nós temos as dicas importantes. Primeira dica: caráter metalinguístico. Então, lá no primeiro ano, vocês estudaram funções da linguagem. E dentre as funções da linguagem, nós temos a chamada função metalinguística. Então, quando eu digo um caráter metalinguístico, então metalinguístico é quando o código é o centro da mensagem. Então, a preocupação do emissor está voltada para o próprio código, para a própria linguagem. Tá? Ela é escrita na terceira pessoa. Sua linguagem é formal, objetiva, mas com marcas subjetivas também. Possui adjetivação argumentativa tradicional, sem ironia ou tom sarcástico, isso de maneira alguma. Então, dentro de um editorial, você não vai ironizar, você não vai escrever algo demonstrando um tom sarcástico, tá? E o editorial, ele é sem assinatura, tá? Ele não possui assinatura. Então, o tema é da atualidade, conteúdo muito bem embasado, temperatura especial, é aquele acontecimento quente, um acontecimento que venha impactar, né? Um fato impactante. Algo relevante. Então, editorial é o encontro da opinião com os fatos. Basicamente, é isso, tá? Nós temos um exemplo aqui de um editorial. Então, dias piores e melhores virão. Foi editado no dia 5 de maio de 2020, às 5 horas e 32 minutos. Então, o editorial, ele tem um tema. É necessário registrar a data e a hora que foi publicado. Então vamos ler. Maio chegou trazendo a promessa de dias difíceis. De um lado, ferramentas criadas por universidades de todo o país começam a apontar a velocidade de evolução da pandemia nos estados e municípios, garantindo parâmetros concretos para a avaliação segura de uma possível flexibilização.
Da mesma maneira, essas ferramentas poderão apontar os momentos em que, em vez de afrouxar, seja a hora de restringir ainda mais a circulação para conter o coronavírus. Então aqui eu tenho uma introdução, né? Então dentro da minha introdução eu apresentei o tema, que era justamente a evolução da pandemia, né? Um assunto atual, né? Que urge nos dias em que nós estamos vivendo no momento. E assim que eu apresentei o tema, né, eu construí a tese. Então, eu defendi a minha ideia. Tá? Em vez de afrouxar, seja a hora de restringir ainda mais a circulação para conter o coronavírus. Tá? Agora vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento de ferramentas de medição, além de apontar caminhos, salva a sociedade de achismos que, em sendo equivocados, colocam em risco vidas humanas. Além disso, elas devem comunicar de forma clara ao cidadão qual é a situação real dos bairros, ruas e cidades, por que pretende circular, baseada nos dados médicos e em modelos matemáticos dinâmicos. Por outro lado, maio e junho foram definidos ainda pelo então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, como os meses mais duros. E a evolução recente dos números comprova a tese. Uma das ferramentas desenvolvidas para medir a velocidade da pandemia no Brasil, inclusive, já aponta que em maio a maioria dos estados deve atingir a lotação máxima dos leitos de UTI da rede pública de saúde, com o colapso também do sistema privado, previsto para junho na maioria do país. Então aqui nós temos um desenvolvimento, né? Continuando meu desenvolvimento. Como a média de internação dos pacientes graves é alta, a falta de leitos de UTI pode ser longa, o que agrava ainda mais a situação do sistema. E caso não haja redução na velocidade de contágio, pode elevar exponencialmente o número de mortos pela doença. Com a evolução já percebida na média diária de óbitos pelo novo coronavírus, não é difícil prever que os próximos 60 dias sejam especialmente difíceis para todos no país. Meu segundo desenvolvimento. Agora eu vou fazer um paralelo entre um e o outro, né? Paralelamente a uma crise de saúde sem precedentes, o Brasil mergulha cada vez mais em uma crise política que torna ainda mais dramática a situação. Com dimensões continentais e uma infinidade de particularidades regionais, o país precisa superar velhas e novas polarizações e exercitar diariamente o foco no inimigo comum, a Covid-19. A pandemia do novo coronavírus é um sistema complexo com muitas variáveis. Os desafios impostos a empresas e trabalhadores são duros. As incertezas provocadas pela crise política embaçam ainda mais a possível visão do Oriente, mas a agonia maior dos próximos dias irá se abrigar nos hospitais,
onde a figura do inimigo real se mostra da forma mais cruel. Então aqui eu posso ver o seguinte, observar, está sendo colocado o ponto de vista, né? Está muito bem fundamentado, né? Desenvolvidos paralelos, né? Entre o que um disse, o outro também, e aí juntou, e aí o editor-chefe, ele simplesmente, né, contestou tudo, né? Ele deu o seu posicionamento, sua defesa, seu ponto de vista. E a conclusão? É no cotidiano de quem luta pela vida que precisamos nos concentrar para aprender, de uma vez por todas, quem é o vilão a ser combatido e como um gesto individual. Como ficar em casa? Pode ser a arma mais eficaz para chegarmos em maior número ao fim deste pesadelo. Vai passar, mas a ajuda de todos é imprescindível. Então, como eles pedem na conclusão a síntese das ideias, ou seja, o resumo do que foi tratado e sugerir as medidas. Então, aqui, qual era a medida sugerida? Ficar em casa, né? Então, o governo adotou esta medida. Então, é uma das soluções no momento, né? Então, obrigado por assistir a minha aula e até a próxima. Um abraço a todos. Recebam meu carinho, meu abraço e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.